Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Análise e Levantamento de Requisitos de Software. E nesta aula nós vamos falar um pouco a respeito sobre tecnologias voltadas à inteligência artificial e também tecnologias voltadas a aprendizado de máquina que podem ser utilizadas, que otimizam, que ajudam na área de análise de requisitos no seu dia a dia, no seu cotidiano, nos seus deveres, nas suas tarefas, tá bom? Bom, de imediato, antes de nós falarmos um pouco sobre essas tecnologias, para que nós possamos entender do que vai ser falado, inicialmente nós precisamos saber o que é a inteligência artificial, o que é o aprendizado de máquina, mesmo que de forma superficial. Bom, geralmente quando a gente fala sobre inteligência artificial, a primeira coisa que vem na cabeça é chatbot, ChatGPT, Bing, agora o novo da Google, que é o Bard. Só que o que acontece? A inteligência artificial, ela não é ligada somente a chatbot, tá? Ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, a inteligência artificial, ela está em quase que 80% das coisas, principalmente das coisas tecnológicas que nós consumimos atualmente. Bom, os carros estão por trás de inteligência artificial atualmente, principalmente os novos modelos, as novas versões. A maioria dos programas que nós utilizamos, independente de quais áreas você esteja, sempre terá um programa que tem uma inteligência artificial em volta, ali ao redor de sua composição. O próprio Photoshop recentemente anunciou que eles possuem uma versão que é baseada em inteligência artificial e você consegue pedir para que o Photoshop com a inteligência artificial crie determinadas artes. Então, você tem outras ferramentas online voltadas a criações de artes que é em base de inteligência artificial, dentre uma outra série e variedades de programas e recursos atualmente, tá bom? Então, aqui, de certa forma, o que nós estamos falando? Que para a área de análise de requisitos, existem programas e existem plataformas que têm uma composição, uma usabilidade de inteligência artificial, no qual nós podemos manipular, nós podemos utilizar e melhorar o nosso trabalho no dia a dia. Otimizar processos, automatizar tarefas e etc. E é o que nós iremos ver até então, tá bom? Então, a primeira coisa que é necessário nós sabermos é sobre análise e semântica de requisitos. Bom, nós vamos falar um pouco sobre o processamento de linguagem natural, ou a PLN, que é a sigla abreviada, tá bom? Bom, a linguagem de processamento natural, ela é uma espécie de algoritmo que é usado para entender e extrair informações de documentos de requisitos escritos em linguagem natural. Que é uma linguagem natural, galera? É uma linguagem humanizada. Então, existem algoritmos que fazem parte da composição de inteligência artificial que é responsável por analisar, por entender, por interpretar a linguagem natural, tá bom? E essa linguagem natural é aquilo que nós falamos no momento, é aquilo que nós escrevemos, o que nós escrevemos, como nós escrevemos, beleza? Então, o processamento da linguagem dentro dos programas é primordial para eles funcionarem de uma maneira devida. E aí, por que isso é necessário? Porque ajuda a identificar entidades, relações e estruturas de requisitos. De certa forma, o que eu estou falando aqui, pessoal? Eu estou falando que quando você faz o mapeamento de determinados requisitos, quando você cria determinadas documentações, a maneira no qual você escreve, dependendo de como você escreve, de como você monta, de como você arquitetura a sua documentação, ela vai ser fundamental para quando você utilizar determinados programas, esses programas que utilizam processamento de linguagem natural consiga interpretar o que está escrito, consiga entender e separar, e aí ele consegue identificar o que é entidade, o que é relacionamento, o que é uma estrutura e etc. Vou dar um exemplo mais simplificado. Imagina que eu criei uma documentação para entrega de alimentos por aplicativo. Imagina que eu fiz a documentação e eu quero achar determinados requisitos importantes.
Eu posso utilizar um programa de inteligência artificial, jogar aquele meu documento dentro desse programa e pedir para ele extrair as informações que eu quero, ao invés de eu mesmo fazer essa interpretação. Não sei se vocês conseguem entender, mas vou me aprofundar um pouco mais. Vamos dando continuidade aqui. Segundo, classificação e priorização automática. Olha só, as inteligências artificiais elas também utilizam algoritmos de classificação, que pode categorizar automaticamente os requisitos com base em critérios predefinidos, como funcionalidade, prioridade e complexidade. Então, imagina que você queira de todos os requisitos mapeados que você, através da documentação, pediu para uma inteligência artificial gerar para você, você queira que esses requisitos ela também faça ali determinadas categorizações. E aí você pede para ela categorizar com o que é mais importante, você pede para ela categorizar com o que é mais prioritário, você pede para ela categorizar com o que é mais complexo, você pede para ela categorizar com o que demanda mais tempo. Então você consegue fazer uma série de benefícios usando a inteligência artificial. Isso ajuda no quê? Na organização e na tomada de decisões sobre quais requisitos são os premissas para aquele determinado produto, para aquele determinado serviço, para aquele determinado sistema, para aquela determinada plataforma e por aí vai. Beleza? Terceiro, detecção de ambiguidade e contradições. Então, por trás da inteligência artificial também existe uma espécie de algoritmo que é chamado de análise de sentimento e coerência, beleza? De certa forma, são técnicas de aprendizado de máquina, tá? Que podem ser empregados para identificar inconsistências e ambiguidades ou contradições nos requisitos, ajudando a melhorar a qualidade e a consistência deles, tá? Então, quando a gente fala em contradições ou ambiguidade, é quando você tem uma série de requisitos e aí em um lugar você fala algo e aí um outro requisito após você contradiz ou sobrepõe aquele anterior. Então, por exemplo, eu coloco assim um requisito sobre a ação de um botão. O botão ele vai ter de ser quadrado no tamanho 40 por 40 na cor azul. Aí você, após, faz um outro requisito que fala que o botão terá bordas arredondadas de 20 pixels, o seu tamanho será de 100 no total e a sua cor é verde azulada. Aqui houve uma ambiguidade, beleza? Então, quando você usa a inteligência artificial, você pode trabalhar em cima disso também para retirar ou para consertar tudo que foi incoerente, tudo que tiver em relação à contradição, à ambiguidade, tudo que foi inconsistente, você consegue também manipular e deixar mais assertivo. Então, a análise de sentimento é uma parte de aprendizagem de máquina, né? Isso também está dentro do contexto de inteligência artificial. Geração automática de caso de uso. Isso daqui é bem bacana e ajuda bastante. Que é o quê? Modelos preditivos. Então, ó, com base nos requisitos coletados, modelos de aprendizado de máquina podem ser treinados para sugerir automaticamente casos de uso ou cenários que os desenvolvedores podem não ter considerado inicialmente. Beleza? Então, você consegue, de repente, criar casos de uso, criar diagramas em cima de documentações sem que você faça o desenho. Então, você pode pedir para ele criar determinados fluxos de processos usando inteligência artificial. O nosso quinto, recomendações inteligentes. Sistemas de recomendação. Pode-se empregar técnicas de inteligência artificial para recomendar alterações nos requisitos com base em padrões identificados em projetos anteriores ou melhores práticas de engenharia de requisitos. Então você pode pedir também para a inteligência artificial para ela dar recomendações das suas documentações, dos seus mapeamentos, dos seus requisitos levantados, das complexidades, das categorias que você realmente criou. Então você pode pedir recomendações, porque quando a gente fala de inteligência artificial, é uma biblioteca global, é uma biblioteca mundial que eles interagem com informações de diversos lugares, diversas relevâncias. Dizem eles, né, que são todas as fontes confiáveis, fontes universitárias, pessoas pós-graduadas, mestradas, doutoradas, determinados sites científicos, determinadas empresas científicas, enfim, tudo que é relativo em relação à confiabilidade, tá bom? Então,
todas as informações que eles usam, eles dizem pegar de todos os lugares mais recomendados, mais bem vistos, mais bem quistos, mais importantes, mais seguros e trazer a você. Então, quando você fala sobre práticas de engenharia, por exemplo, possa ser que ele traga uma informação direto de alguém que é responsável por comandar uma equipe dentro da Microsoft, responsável por comandar uma equipe dentro da Apple. Enfim, ele vai trazer algo que esteja importante para você, que são melhores práticas, que são validadas por determinadas empresas, então você consegue também fazer interações nesse contexto. Aí existem algumas ferramentas, algumas tecnologias que são divididas por essas categorias no qual nós falamos um pouco. Então, sobre a linguagem de processamento natural, né? Nós temos a Space, nós temos a NLTK, nós temos o GPT, que é o ChatGPT, né? Que são alguns exemplos de bibliotecas e modelos que podem ser usados para processar e analisar texto. Nós temos o Bing da Microsoft, nós temos o Bard agora da Google, também entra nesse contexto de linguagem de processamento natural, que ele vai fazer o quê? Entender o sentimento escrito daquilo que você colocou, né? Daquilo que você precisa, daquilo que você pediu para ele executar e vai fazer esse processamento à base da interpretação de algoritmo de linguagem natural. Então existem regrinhas dentro do algoritmos que aí é um pouco mais profundo, não adentra muito no nosso curso, mas é necessário de a gente saber para ter um entendimento mais amplo. Bom, aí o segundo é sobre o aprendizado de máquinas e frameworks, né? Então nós temos o TensorFlow, nós temos o Skitch, nós temos o Python, que são frameworks que podem ser usados para modelos específicos na análise de requisitos. Aí nós temos também ferramentas de análise de dados e de visualização. Tem Pandas, tem o Matplotlib, nós temos o Seaborn, que são úteis para manipulação de dados e também para visualização, permitindo entender melhor os padrões dos requisitos. Todos eles vocês podem pesquisar depois, seja no Google, no YouTube, eu até prefiro para vocês verem como é e o que faz, tá? Para vocês terem um entendimento melhor sobre alguns desses que vocês se interessarem, beleza? Então a conclusão geral que nós temos aqui é que quando nós utilizamos, né, a parte de inteligência artificial ou aprendizado de máquina, que são tecnicamente as tecnologias de ponta que nós temos atualmente, nós conseguimos demandar muita coisa ao mesmo tempo, que eu acho que é o principal. Então, quando nós temos muita demanda, essas ferramentas elas otimizam bastante o nosso tempo. Nós também temos uma determinada facilidade, então é algo bem bacana de que muitas coisas nós economizamos tempo e nós também economizamos neurônios, tá? Então, muitas coisas que talvez nós perderíamos, sei lá, determinadas horas pensando e criando e fazendo, refazendo, apagando e refazendo e etc. Tecnicamente, a inteligência artificial te dá tudo pronto em uma única vez. Agora, o que eu não recomendo, tá? Isso aqui é crucial para quem está iniciando na área de tecnologia. Independente se vocês querem seguir a área de análise de requisitos, independente se vocês querem seguir a área de redes, independente de área de design, independente de área de desenvolvimento, área de tecnologia no geral, tá? Se vocês estão aprendendo, quebrem a cabeça, mesmo que seja maçante, mesmo que seja difícil, mas façam por vocês, tá? Aprendam, entendam, se aperfeiçoem, se aprofundem. Porque não vale você usar algo que facilite se você não tem a base, beleza? Aqui o que eu estou passando no momento, nesta aula específico, é o quê? É para aqueles que talvez já tenham uma determinada carreira, já tenham determinada experiência, já demandam um determinado tempo na área, já conhecem algumas coisas, então assim, que querem e que podem fazer isso, tá bom? Então olha só o textinho que eu deixei aqui para vocês. Embora o uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina na análise de requisito ofereça vantagens significativas, é importante ressaltar que estas tecnologias não substituem as necessidades de especialistas humanos. Não substitui. Não queira fazer tudo de forma fácil, de forma objetiva, porque muitas coisas demandam
especialidade humana. É o que eu estou tentando avisar. A interpretação correta no contexto e nas nuances dos requisitos ainda requer uma intervenção e uma validação humana. Além disso, a qualidade dos resultados obtidos por meio dessas tecnologias depende muito da qualidade e da quantidade dos dados utilizados para treinar os modelos. Então, tecnicamente, para você fazer essas coisas, você também precisa ter determinadas coisas. De certa forma, você precisa fazer independente de usar a inteligência artificial ou não. Portanto, é crucial garantir os conjuntos de dados representativos e diversificados para obter análise mais precisa e confiável. A aplicação eficaz de inteligência artificial e aprendizado de máquina na análise de requisitos pode agilizar o processo, melhorar a compreensão e validação dos requisitos e, por fim, contribuir para o sucesso geral do projeto de desenvolvimento de software. Bom, eu em particular, o que costumo utilizar como inteligência artificial? Após os levantamentos de requisitos, eu elaboro um papel de pão e peço para transformar em uma documentação mais técnica. Fora isso, eu não utilizo para extrair requisitos, eu não peço para priorizar requisitos, eu não peço para criar um caso de uso, eu não peço para desenhar um diagrama nem nada. Não confio muito, eu sou mais eu, mesmo que demore alguns dias a mais, beleza? Mas espero que vocês tenham entendido a importância e o porquê desta aula, principalmente na era tecnológica atual, mas que vocês saibam utilizar com moderação. Não fiquem refém disso, beleza, galera? Não se torne refém de uma coisa que não te obriga a pensar, tá? O ser humano, de certa forma, ele foi feito para pensar com constância, para resolver problemas. E à medida em que você coloque coisas que façam o ser humano a não pensar mais, vai virar uma espécie de calculadora na mão, né? Antigamente você na escola, tenho certeza que era muito bom em matemática, e hoje em dia qualquer conta, por mais simples que seja, você evita de queimar neurônio e abre a calculadora sem pensar duas vezes. Não quero que aconteça isso na sua área, então fiquem bastante espertos, beleza? Bom, foi mais uma aula do nosso curso de análise e levantamento de requisitos. Eu espero que vocês estejam gostando. Nós estamos chegando na reta final. Faltam pouquíssimos módulos para nós terminarmos. Eu vou ficando por aqui para não prolongar muito a aula. Me despeço. Fiquem com Deus e até breve.